Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre a evolução econômica e a ação geopolítica da China. Bom, para a gente compreender então como a China ela vai se tornar essa grande potência, né, econômica e política do século XXI, a gente começa ali a ver a evolução dela a partir da Revolução Chinesa ocorrida em 1949, né? É interessante notar o seguinte, que a China ela é o país mais populoso do mundo e ela vai passar a integrar, algumas décadas após 1949, esse grande bloco socialista, né? E aí nesse momento a gente está vivenciando aquela ordem, né, da bipolaridade, o momento da Guerra Fria, onde a gente vai ter Estados Unidos e União Soviética, né, entrando em um conflito ideológico. A China, ela se aproxima muito mais da União Soviética, mas logo depois acontece um rompimento por algumas divergências ideológicas do próprio sistema socialista, né? E a China, então, ela vai buscar os seus próprios caminhos dentro desse campo ideológico do socialismo, na tentativa de tentar reestruturar o seu país. E aí vai elaborar esse grande plano chamado de Grande Salto para Frente, que nada mais foi do que uma tentativa de expandir tanto a base econômica, política, baseada ali no processo de coletivização do campo e no processo de industrialização. Isso vai se dar ali ao final da década de 1950, né? Claro que esse grande salto para frente ele não foi tão bem sucedido assim. E aí, logo em seguida, a gente vai ter a Revolução Cultural, né? A Revolução Cultural, ela foi uma campanha, na verdade, né? Uma campanha política, um pouco muito forte, na verdade, ideologicamente, que vai se dar ali a partir de 1966. Qual era o objetivo dessa Revolução Cultural? Era, de fato, você neutralizar a oposição de alguns setores mais radicais que estavam surgindo dentro da China, justamente após esse rompimento com a União Soviética, né? Bom, a gente vai ter algumas divergências nesse momento, até que em 1976 a gente vai ter a morte de Mao Tse-tung, né? Após um período de disputa pelo poder, o país então ele vai ser liderado aí pelo Deng Xiaoping, né? Esse cara ele vai ser um importante líder que ele vai assumir a China com diversos problemas relacionados ali à economia, sobretudo sociais também. E ele vai fazer algo que vai revolucionar a economia chinesa, né? No sentido de fazer uma grande transformação para que a gente reconheça hoje a China como ela é de fato, né? Essa grande potência econômica. O Deng Xiaoping ele vai promover uma política de modernização. Qual era o grande objetivo dele, né? Era de fato ampliar todas as trocas comerciais, né? Adquirir modernas tecnologias, se tornar uma grande potência econômica, de modo que também contribua para aumentar o nível de consumo da sua própria população. Em 1978 vai ser aprovado o seu grande programa, né, de governo, que é a Quatro Modernizações. Qual era o grande objetivo desse programa de governo, né? Era você investir na indústria, na agricultura, na ciência e tecnologia e nas forças armadas também. O objetivo era sempre o que? Você está modernizando, né? Incentivando, estimulando a economia a crescer. O grande lance do governo chinês é o seguinte: ela se constitui como um país socialista, né? Mas quando a gente começa a tratar de economia, quando a gente começa a tratar de algumas regiões específicas da China, a gente vai adotar o sistema capitalista. Então, de fato, a gente pode dizer que a China, ela hoje possui dois sistemas econômicos, que é o sistema capitalista, né, dentro dessas regiões industriais, e o sistema socialista também, justamente para manter o seu centralismo político, né, e tudo mais. Bom, e aí surge então, galera, esse conceito, né, que é o socialismo de mercado, para definir esse grande projeto que a China fez para o seu governo, né, que seria adotar o socialismo como uma prática de governo e adotar o capitalismo nas relações comerciais. Então, quando vocês ouvirem esse termo, socialismo de mercado, a gente está tratando aí da China, sobretudo dessas experiências que a China tem com o capitalismo ao longo das suas zonas industriais, tá?
E aí, esse processo de modernização da China que o Deng fez, né, a partir de 1978, vai formular, ele vai implementar ali as chamadas ZEEs. O que seriam essas ZEEs? Seriam as zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, elas estão situadas ali ao longo do litoral, né, da China, como a gente pode observar no mapa, está na porção leste aí do território chinês. Isso vai ser interessante porque essas regiões são onde aceita o capitalismo. Essas regiões são onde a China passou por um longo processo de modernização, implementação de indústrias, né? Incentivos fiscais, diminuição das taxas alfandegárias. Tudo isso vai contribuir para se instalar dentro dessas regiões o capital internacional, o capital estrangeiro. Então, essas regiões elas vão atrair diversos capitais internacionais. E aí, com isso, tem a chegada, então, das multinacionais. O grande objetivo dessas chegadas é o quê? Reduzir os seus custos de produções, já que se a gente for parar para pensar, a China é o país mais populoso que a gente tem no mundo, então, de certa forma, a gente tem mão de obra ali, né? E que essa mão de obra, ela é abundante e que essa mão de obra, ela não é tão cara. Então, isso vai ser fundamental para que ocorra uma descentralização da cadeia de produção de algumas multinacionais. E aí, por essas ZEs estarem próximas ao litoral, vai favorecer também, né, a questão das exportações, né? Isso vai ser fundamental. Em relação à geopolítica da China, ela vai se tornar evidente com as suas regiões administrativas especiais, né? O que seriam essas regiões administrativas? Elas são territórios em que possuem uma própria autonomia. Existem leis próprias, existem governos próprios, né? Mas que são incorporados ao território chinês. No caso aqui, a gente está tratando de Hong Kong, que pertencia à Inglaterra até 1997, quando ela é devolvida para o território chinês, e Macau, que também pertencia aí a Portugal e foi devolvido para a China em 1999. Agora presta atenção numa coisa, essas duas regiões administrativas elas possuem sua própria legislação, a sua própria autonomia, mas quando a gente fala de uma soberania nacional, né, falamos aí de forças armadas, é a China quem responde. Essas duas regiões elas se enquadram na tentativa ali de um processo de modernização, né, sobretudo Hong Kong. Então, você vai ter ali, por exemplo, um sistema capitalista muito forte dentro de Hong Kong, justamente porque ela estava muito próxima à Inglaterra também. Tá? E aí, com essa reincorporação de território, Taiwan, que vai ser considerada aí como uma província rebelde, porque a China não vai reconhecer a sua independência. Então, vai exercer uma pressão muito forte sobre Taiwan para ser reincorporado ao território chinês, né? Já que a sua independência ela não foi reconhecida. Tá? Então, galera, o governo chinês ele vai ser marcado, né, por essa grande dualidade do seu sistema, essa aceitação do sistema capitalista em algumas regiões do seu território, como as ZEEs, ou como essas regiões administrativas, ou até mesmo, né, nessa província de Taiwan, que participa ali, né, dos tigres asiáticos. Sendo que vai ter um destaque muito forte aí em 1989, quando a gente vai ter um massacre da Praça da Paz Celestial, né? E aí vejam bem, galera, esse momento ele ficou muito claro, né? Essa grande repressão que o governo chinês faz sobre a liberdade, né? Sobre a liberdade de expressão, sobre esse autoritarismo do governo em relação ao seu povo, né? Então, mais uma vez, isso mostra que a China ela ainda tem uma raiz muito profunda dentro de regimes, né? Que são antidemocráticos e regimes que eles são um pouco ditatoriais no que se refere à liberdade da sua população. Bom, galera, obrigado pela sua atenção. Vou finalizando por aqui e até a próxima.